O que o Estado faz. Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. Olá, as competências digitais têm uma enorme relevância no dia-a-dia de todos ou quase todos os setores da sociedade. Dentro do Estado, das empresas à saúde, da educação ao turismo, do comércio local aos serviços sociais. O exemplo de política pública que trazemos neste episódio desenvolve-se nesse sentido. Foi finalista no Prémio ISCTE Políticas Públicas 2021 na categoria de Administração Local. Chama-se Reinventa Porto. E antes de conversarmos com uma das responsáveis pelo projeto, o João Costa e Silva faz para já um resumo do que está em causa. As micro e pequenas empresas, de uma forma geral, tiveram um forte impacto causado pelos desafios que a pandemia trouxe. As da cidade do Porto não foram exceção. Para responder a estes desafios, a Câmara Municipal do Porto, em parceria com a Associação Nacional de Jovens Empresários, implementou o projeto Reinventa Porto. A iniciativa desenvolveu-se em 2 eixos. Um deles foi a capacitação profissional, que gerou ações de formação em 154 empresas, formações com o objetivo de melhorar e aumentar competências em áreas identificadas como estratégicas para o reforço da competitividade e sustentabilidade das empresas. E o outro eixo foi a criação de um acelerador digital, que na prática consistiu na criação de um modelo de análise à digitalização das empresas e depois a colocação em prática do modelo definido. O acelerador digital teve a participação de 50 empresas de 18 setores diferentes. Esta política pública teve como pretensão dotar as empresas de pequena dimensão de competências digitais, mas também potenciar o desenvolvimento económico do tecido empresarial da cidade através da reavaliação dos modelos de negócio. O que o Estado faz. Está connosco neste episódio Patrícia Romeiro, da equipa do Talento do Departamento de Economia da Câmara Municipal do Porto, para nos explicar melhor a política pública em causa, totalmente financiada pela Câmara Municipal do Porto. Esta política, o Reinventa Porto, consistiu em 2 iniciativas, a capacitação profissional e o acelerador digital. Patrícia Romeiro, como é que se constrói esta política pública que pretende capacitar essencialmente as micro e pequenas empresas do concelho e também alavancar a mudança digital ou a transição para a economia digital? Como é que se implementa tudo isto? Olá, se calhar começar por explicar que esta política foi desenhada partindo de uma necessidade muito concreta que foi identificada por um agente, neste caso que tem a sede no Porto, mas que tem âmbito nacional, a ANGE, a Associação Nacional dos Jovens Empresários, e que tem a ver com uma condição estrutural, mas que é simultaneamente também conjuntural, ou que foi acentuada por condições mais conjunturais, e que é a difícil ou a lenta adaptação das micro e pequenas empresas em geral a um novo contexto económico, que não é assim tão novo, que é o contexto da economia digital e a necessidade dos negócios serem pensados desde o início a esta nova economia ou este contexto de economia digital. E, portanto, se nos últimos anos algumas iniciativas tinham vindo a ser desenvolvidas desde as políticas públicas e pelos próprios agentes privados para se adaptarem a este contexto, o que é certo é que muitas delas associadas a negócios mais tradicionais, mas outras não tanto, ainda tinham algumas resistências e até falta de competências para transformar o seu negócio. E, portanto, tudo isto foi acentuado, ou esta debilidade foi acentuada num contexto de pandemia causada pela Covid-19, em que houve uma quebra brutal na faturação destas micro e pequenas empresas da cidade do Porto, mas como sabemos, e é fácil de imaginar, é um contexto que é muito comum a todas ou muitas empresas a nível que se encontram espalhadas por todo Portugal, e que é no fundo realmente esta dificuldade, esta falta de competências para atuar neste contexto económico. Portanto, partindo desta dificuldade que foi sentida ou identificada pela ANGE,
veio ao encontro da Câmara Municipal do Porto, nomeadamente na variação e no Departamento de Economia, e explicou esta situação que estava a ser vivida pelos agentes económicos da cidade do Porto, no sentido de ver o que é que em conjunto podia ser desenhado para dar resposta a esta necessidade. Constrói-se então esse desenho, feito o desenho, como é que se passa das palavras aos atos? Depois deste primeiro encontro e desta primeira aproximação entre estas duas instituições, por um lado um agente económico, setorial, e por outro lado o agente público, que é a Câmara Municipal do Porto, e a partir de um entendimento de que era necessário fazer alguma coisa, foi desenhado um pré-programa pela ANGE, que foi depois trabalhado em conjunto no sentido de aprimorar pelas duas equipas, pela Câmara Municipal do Porto e pela equipa da ANGE. E, portanto, uma vez aprovado na instituição Câmara Municipal do Porto, este apoio à ANGE para o desenvolvimento deste projeto, foi constituída uma equipa de acompanhamento com elementos da Câmara Municipal do Porto e também da ANGE, e, portanto, o que se fez foi desenvolver mais e no detalhe este programa. E, portanto, partindo então desta ideia inicial, desta aprovação, foi então desenhado em detalhe o projeto e constituída a equipa de acompanhamento, incluindo elementos destas duas instituições. Depois, à passagem à parte prática, quantas empresas é que conseguiram impactar com esta política? Consegue-me dizer? Ora bem, nós tínhamos inicialmente previsto ou definido como máximo de participação, até porque achámos que este programa queria abarcar um número razoável de empresas, mas por outro lado foi um programa desenhado para responder a esta necessidade concreta neste tempo específico, e alguma parte deste programa exige um acompanhamento muito próximo, e portanto tínhamos aqui como teto definido a participação de 120 empresas. O que acontece é que tivemos, em termos de pré-inscrições, 253, que depois se materializaram em 207 inscrições, isto porque, apesar de termos explicado as condições para os participantes ou para a participação das empresas, nem todas reuniam essas condições e, portanto, acabaram por se materializar, como disse, então 207 inscrições, e apesar de termos programado inicialmente o programa para 120, acabámos por ampliar e tivemos um total de 204 empresas a participarem no programa Reinventa Porto. Que orçamento é que se usa para uma política deste género? Como é que partiram para um valor e também em termos de recursos humanos, como é que se consegue perceber exatamente o que é necessário? Como foi um programa co-desenhado entre a ANGE e a Câmara Municipal do Porto, portanto teve como comentou no início, foi um programa totalmente financiado com um dinheiro da autarquia, dinheiro público, mas do orçamento da Câmara Municipal do Porto, e teve um orçamento de 50 mil euros, que depois foi gerido integralmente pela ANGE. Obviamente teve-se inicialmente em conta os custos de mão de obra e outros custos, e portanto chegámos a este número que inicialmente até tinha sido previsto para um número menor de empresas participantes, que depois foi ampliado, também um bocadinho suportado por outro lado pela ANGE, este acréscimo de participantes. O programa já foi todo implementado ou está ainda na fase de implementação? Não, já foi implementado. Ele começou a ser desenhado em dezembro de 2020 e foi implementado entre janeiro e julho de 2021. Ou seja, teve de alguma forma que ser readaptado, tendo em conta que foi numa altura, 2020, foi numa altura em que ainda estávamos um bocadinho longe da situação que vivemos agora. Ele foi sofrendo alterações? O que se fez foi, como muitos outros programas e iniciativas desenvolvidas neste contexto de pandemia, foi pensar em ter algumas ações presenciais, sempre e quando se pudesse garantir condições de segurança,
e um misto, portanto, ações presenciais com ações online. E, portanto, não só a Câmara como a ANJ já tinham alguma experiência nestes ambientes mistos e também em trabalho puramente online, portanto foi fácil esta adaptação a estes dois ambientes, o físico, o presencial e o online. Portanto foi o que se teve em consideração. Já conseguem perceber o efeito prático? Já conseguem ter resultados? Sim, uma das nossas preocupações desde o início, e tem sido neste contexto do que o Departamento de Economia da Câmara Municipal do Porto tem vindo a desenvolver, e muito em particular no contexto da estratégia Porto for Talent, que é uma estratégia centrada em atrair, desenvolver e reter talento na cidade do Porto e na região norte. Portanto, no contexto dos projetos que temos vindo a desenvolver no contexto da Porto for Talent, temos sempre a preocupação da avaliação das políticas públicas e, portanto, todos os programas, todos os projetos, todas as ações são desenhadas desde o início considerando uma avaliação ongoing e uma avaliação de impacto final. E, portanto, este programa não foi exceção, também foi desenhado ou co-desenhado desde o início entre os elementos das duas equipas, a avaliação do programa. E, portanto, o que foi sendo feito, recolhemos informação através de inquérito, por um lado para avaliar a satisfação imediata com o que estava a ser fornecido, não é? Com o programa em si, mas também uma avaliação dos impactos imediatos que estavam a ser criados na própria empresa. O que consideramos depois foi uma avaliação que será feita agora no final de janeiro, uma avaliação passados 6 meses, através de entrevista e inquérito à maioria das empresas que participaram neste programa. E, portanto, o que tivemos numa avaliação ongoing e no final deste programa de capacitação foram excelentes resultados, porque as pessoas realmente, o grau de satisfação foi muito grande, não só com os conteúdos sobre os quais recaiu esta capacitação, mas também a forma como foi dada e tudo o que envolve a ação, mas também com o aspecto muito prático e pragmático que era um dos grandes objetivos, que era poder atuar no imediato, ou que as empresas tivessem acesso a uma série de conhecimento que pudessem facilmente transformar em competências que pudessem, no curtíssimo prazo, ou seja, no imediato, ser imediatamente aplicáveis ao seu contexto empresarial. E, portanto, de uma avaliação mais quantitativa e mais qualitativa, tivemos ótimos resultados no sentido em que correspondeu bastante às expectativas que as pessoas tivessem e tinham e até superar. Portanto, nesse sentido, ficamos contentes. Obviamente todas as ações têm sempre pontos de melhoria e ainda bem, portanto também tudo isso foi recolhido de forma a podermos incorporar como conhecimento em próximas edições. Era isso que eu também ia perguntar, se conseguem retirar de facto aqui algumas lições que possam causar também mudanças em próximas atuações de políticas deste género. Sentem isso até também em termos de equipa, que houve uma construção de algo novo? Sim, há aqui várias dimensões. Por um lado, esta política foi nova em termos da atuação da própria equipa da Câmara Municipal do Porto, porque tentou responder a circunstâncias excepcionais e, portanto, isto exigiu aqui uma rápida organização interna no desenho e na implementação de uma ação. Por outro lado, também houve um foco que foi nas micro e pequenas empresas, que em termos do que estava a ser desenhado pela autarquia e em concreto no Departamento de Economia, não era um foco habitual ou que tivesse a ser trabalhado, portanto exigiu aqui também uma nova direção. E por outro lado também tínhamos estado até então pouco habituados a trabalhar em políticas de mitigação, ou seja, esperando impactos no imediato. Portanto temos estado a trabalhar mais no sentido do médio e até do longo prazo, ao nível das competências e do talento, e portanto esta resposta imediata que nos foi exigida obviamente obrigou aqui a uma adaptação
adaptação da própria equipa. Por outro lado, como comentei, ao nível da cocriação, ou seja, foi uma estratégia ou um programa que foi co-criado pela Câmara Municipal do Porto e por uma entidade, neste caso a ANGE. A este nível não foi novo, porque lá está, é algo que temos vindo a implementar no contexto do Departamento de Economia. E é simples trabalhar com outra instituição, com outros métodos? Sim, temos vários exemplos e, ao contrário do que normalmente se costuma ou tradicionalmente se faz nas autarquias, que é contratar serviços, chave na mão, por assim dizer, o que nós tentamos fazer, e fazemos-lo sempre, é um acompanhamento e uma cocriação. Isto, obviamente, no início foi novo, no contexto da autarquia, mas é sobretudo novo, e é aquilo que nós notamos, para os agentes com quem trabalhamos, porque não estão habituados a este tipo de cocriação. Portanto, normalmente têm um contrato e executam. E neste caso, todo o desenvolvimento dos programas e a questão da avaliação é normalmente uma novidade para os parceiros com quem temos trabalhado. E, portanto, obviamente exige aqui uma construção conjunta que é nova, curiosamente, para muitos dos parceiros com quem trabalhamos. Patrícia, como é que se poderá, de alguma forma, ou é simples, de alguma forma, transportar este conceito e esta metodologia para outras áreas ou para outras entidades públicas? Algum responsável de outra entidade pública que nos esteja a ouvir consegue, de alguma forma, transportar toda esta metodologia e conceito de forma simples para a sua área de atuação? Eu diria que sim, que é facilmente adaptável para replicar ou reproduzir, adaptando aos contextos específicos, obviamente, mas será fácil. E isto tem a ver com várias questões. Primeiro, porque não só no desenvolvimento deste programa, do Reinventa Porto, houve a preocupação das equipas de documentar todo o processo e a tal questão da avaliação ongoing e 6 meses após terminar. Por outro lado, foi prototipado um serviço, uma iniciativa de política pública em parceria, baseado em conhecimento específico e muito real, por assim dizer. Por um lado, por parte dos agentes económicos, não só por parte da ANGE, mas também respondendo a uma necessidade muito concreta sentida pelas micro e pequenas empresas, e por outro lado, usando também conhecimento dos agentes políticos, neste caso da Câmara Municipal do Porto. E por outro lado, tal como foi desenvolvido, permite uma transferibilidade, por assim dizer, do conhecimento que foi gerado. Por outro lado, também como referi no início, o desafio da adaptação à economia digital é, infelizmente, um desafio comum a muitos municípios e a muitos agentes espalhados pelos vários territórios no contexto nacional. E, portanto, esta falta de competências das micro e pequenas empresas e, por outro lado, também a falta de respostas específicas para estas empresas pelo mercado ou até respostas por parte da sociedade civil fazem com que haja esta necessidade e, portanto, facilmente também poderá ser aplicável, por assim dizer, este programa a outros contextos. Acresce também o facto de que, e isto foi manifestado desde o início pela ANGE, de que é uma associação a nível nacional de disseminar este programa a outros municípios. Portanto, temos aqui, eu diria, um caldo de cultivo, algumas condições que favorecem que esta política possa ser transferida para uma espécie de protótipo, não é? Uma espécie de protótipo. Sim, exato, sim. Patrícia, agradeço a disponibilidade para nos explicar esta política pública em questão, o Reinventa Porto, que já teve aplicação prática e que em breve terá também o seu resultado ou a sua conclusão agora no final de janeiro, como disse. Obrigado, Patrícia. Obrigada. O que o Estado faz? Fica o retrato do projeto Reinventa Porto, um dos finalistas no Prémio ISCTE Políticas Públicas 2021. Noutros episódios do podcast O que o Estado faz, pode descobrir outras boas práticas em políticas públicas. Já tem disponível para ouvir o episódio dedicado a uma medida inovadora do município de Matosinhos, o projeto Matosinhos Presente.
No próximo episódio vamos falar sobre uma iniciativa na área da saúde do Centro Hospitalar do Oeste. Este podcast é feito pela Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e por mim, Nuno Castilho de Matos. Até já. O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.